Então Ok. vamos lá, vamos falar, né, sobre o maior desafio na pandemia, Diogo, para os pais e para os professores, porque o desafio na pandemia, principalmente no público de alfabetização, não vem só com respeito aos professores, nesse novo sistema híbrido, onde eles têm se reinventado, ressignificado, mas também para os pais em casa. Os pais não são professores dos seus filhos, a não ser que esses pais tenham optado pelo home, né, para ensinar a criança em casa. E agora está em home office, né? Mas tem aí o homeschooling há tanto tempo já e quase já aceito. As pessoas têm buscado amparar em lei a liberação dessa educação em casa, da alfabetização em casa. Já tem pais que optam por isso. Mas o risco está não é erro, né? A gente está falando aqui de culpados. A gente está falando de habilidades que precisam ser estimuladas antes da alfabetização e que, por conta de não ter essa formação, os pais ficam prejudicados nesse processo, automaticamente as crianças também. Então, a gente quer ajudar esses pais, esses professores, com essas ferramentas para que eles consigam ajudar as crianças, principalmente nessas habilidades preditoras da leitura, porque os pais são apaixonados para ver logo a criança escrevendo o nome, né? A criança com 3 aninhos, aí começa a comparar. Meu filho de 3 anos já escreve o nome. Aí, meu filho não escreve o nome, como é que é isso? Começa aquela comparação e talvez o maior desafio hoje seja por conta de que o MEC bateu o martelo em 2019, dizendo que a alfabetização agora só por meio da ciência, ou seja, pelo método fônico. Aí eu te pergunto, Diogo, você conhece o método fônico? Sabe aplicar? Eu Conhece, Diogo? conheço, eu não trabalho com isso, mas conheço. Então, Conheço, mas não trabalho com isso. se você fosse ajudar seu filho nas fases de alfabetização, você saberia utilizar o método fônico? Não, eu precisaria me preparar, porque eu não trabalho com alfabetização, né? Então, mas aí a gente está falando de pais com dificuldades na alfabetização dos filhos na pandemia. Então, você Aham. provavelmente seria um pai com essa dificuldade, e isso é natural. Por quê? Porque vocês não Uhum. foram preparados para isso. Uhum. Quando a pessoa é alfabetizada pelo método fônico, ela já leva isso com ela, né? Dessa Uhum. importância, ela já tem esse conhecimento prévio, fica muito mais fácil esse pai conduzir isso para o filho. Agora, se a parte da consciência fonológica, principalmente, que envolve a consciência fonêmica, a consciência silábica, como que essas habilidades que os pais não conhecem, eles vão ajudar as crianças. E o pior é que tem habilidades preditoras bem antes do lápis. Então, eu tenho uma responsabilidade com essa criança de estimular a parte motora até que ela chegue na distal, porque a gente faz o contrário, né? A gente entrega o lápis na mão da criança. Mas a gente esquece que antes dela pegar no lápis, ela passa por Uhum. preensões até chegar nessa aqui, que a gente chama de pinça trípode, né? Ou preensão tridigital, ou preensão trípode, para que ela escreva, para que ela Uhum. segure assim, né? E ela realmente chegue à apreensão madura. Então, se a gente não tem esse conhecimento, Uhum. a gente não sabe nem, é como Fonseca fala, né? Às vezes a gente trabalha daqui para o ombro, e é do ombro para cá, é da ampla para fina. Os pais sabem disso? Não Uhum. sabem. Os professores, muitos não. E por conta de não conhecer, muitas vezes a gente pega o lápis e faz o quê? Coloca na mão operante da criança, que é a sua e não a dela. Então, por exemplo, Uhum. eu sou destra, pego o lápis, entrego na mão, já pego a mãozinha da criança, a mão destra dela e coloco a mão. Então, a gente precisa desses processos para estimular essas habilidades, a gente precisa conhecer as habilidades preditoras para essa escrita. Então, a gente Uhum. tem que estimular do ombro para ir liberando, né? Então, até achei interessante, que eu gosto muito de Fonseca. E eu ouvi uma pessoa falando essa semana, até as 3 semanas, achei até legal o exemplo que ela deu, né? Porque a gente sabe que pela ciência, na alfabetização, a gente precisa liberar ombro primeiro, depois o cotovelo, até chegar ao punho e depois as falanges. A ciência diz isso e comprova, porque aí a criança passa por toda essa parte de mudanças da apreensão
até chegar a fina para a escrita. Então, o que que a gente tem? A gente tem uma criança na pressão palmar que a palmar é essa aqui, só pegar uma caneta para vocês verem, é essa aqui, ó. Então, a criança com 1 ano e meio, ela faz isso. O que que ela está liberando com o círculo? Ela está liberando o ombro. E aí, ela só consegue fazer o quadrado se ela libera o cotovelo. E aí, quando ela consegue fazer o triângulo, aí sim ela já liberou até a ponta dos dedos, né? Que a gente chama as falanges, que são esses ossinhos aqui da divisão dos dedinhos. Então, a gente precisa estimular até que chegue a escrita. E a gente tem, então, aí já uma dificuldade. Qual é o pai que sabe disso? Qual é o professor que sabe disso? Que já quer que a criança com 3 anos escreva um nome se ela ainda não está preparada para essa escrita. A pinça trípode, por exemplo, que passa pela transição, né, que é essa aqui, ó, ela sai da palmar, vai para essa aqui depois para essa de 4 até chegar aqui. Então, para chegar nessa aqui, ela precisa desses estímulos. Aí, antes disso, com argila, com areia, com massinha, que é massinha poderosa, a gente desenvolve aí a ambidestria na criança, porque a criança até nessa idade, ela ainda não decidiu a mão operante. Então, até chegar na apreensão tridigital ou na apreensão trípode, que a gente chama cientificamente, ela precisa passar por esses processos. Então, a massinha já ajuda. Por quê? Porque você modela com as 2 mãos ambidestria. Então, você está permitindo que a criança seja estimulada para utilizar as 2 mãos. Automaticamente, quando você permite que a criança seja estimulada com ambidestria, ela está estimulando ao mesmo tempo os 2 lados, né, os 2 hemisférios cerebrais. Então, a gente tem aí uma estimulação poderosa para usar e simples, que é a massinha. Quem não tem acesso a uma massinha, né? Até os quilombolas, se a gente levar lá, eles utilizam bem. Então, a gente precisa, então, ficar atento a esses processos. E aí a gente sai dessa grafomotricidade, que é uma questão dos movimentos, né, que a criança precisa fazer e amadurecer para passar pelas transições até chegar à apreensão trípode. A gente tem a transição para a escrita, que começa a alfabetização, a leitura. O que é mais fácil? Escrever ou ler? Escrever é fácil, você copia, certo? Mesmo que faça movimento, você copia. Você pode ser um copista. Eu tenho várias crianças que são copistas, mas que não leem. Então, escrever é muito mais fácil, a habilidade mais fácil. Agora, a leitura envolve processos, habilidades preditoras. Vamos começar a falar sobre o nosso código alfabético. O nosso código alfabético ele é complexo. Extremamente complexo. E quem acha que eu vou começar pelas vogais porque fica mais fácil, facilita sim. Mas nós temos aí de 5 vogais, nós passamos para 12 se a gente for olhar os sons, né? O caso dos fonemas. 12 ou mais. Tem uma pesquisa mais recente que tem até mais sons dentro das vogais. Então, se eu pego, por exemplo, começo com as vogais, está legal, não estou dizendo que está errado, beleza, começar. A gente começa com A. O A eu tenho uma facilidade, deixa eu até desenhar, não tem folha aqui agora, mas eu faço A, né? Se eu viro, se é uma criança disléxica, por exemplo, que já tem dificuldade por conta do espelhamento, ele virando, ele continua A. Eu, particularmente, Esther, gosto de começar pelo V, porque se ele vira, né? Então, eu sempre opto por letras que, se eu viro de posição, ela continua com a mesma grafia. Então, eu tenho o V, eu tenho a letra U da vogal, a letra A. Agora, com a E já não dá, porque a E, ela tem, se a criança escreve espelhado, vira um número 3. Então, você pergunta, número 3, e ela está escrevendo a letra E. Então, a gente tem essas questões que a gente precisa levantar como uma preocupação, porque os pais e os professores não estão preparados para esse código complexo, decifrar. O W também, Esther? O W também. Também. O W tem dificuldade por conta do som, porque nós não temos palavras no nosso português que nos remetam a esse
para a criança fazer essa associação. Então, eu tenho o wafer, né? Eu não tenho o W, quando o Wilson, mas eu posso chamar o Wilson de Wilson, porque o W ele tem o som de U, mas ele tem som de U, ele tem som de né? Então, ele também tem o som do V, para a gente ver como que é complexo. Então, para... Tem uma pessoa que, desculpa, você disse que podia interromper, por isso que eu estou interrompendo, tá? Pode interromper. Eu nem costumo muito fazer isso, mas como você disse que pode, tem uma pessoa que perguntou, e se a criança começa a ler aos 4 anos, independente, de forma independente, sozinha? Aí Montessori agradece, né? Montessori fica feliz da vida. Ela quase dá os tremeliques dentro do túmulo. Os ossinhos chegam a bater de felicidade, né? A gente tem aí que levantar a questão, eu sempre falo das múltiplas inteligências, tá? Nós temos, primeiro, a gente está falando de criança que está fora de um transtorno de desenvolvimento, crianças que também estão dentro de um transtorno de desenvolvimento. Cada criança é única. Costumo dizer que quando eu abro a porta da minha sala, o laudo da criança fica lá no prontuário e mesmo assim ele vai ser questionado. Por quê? Porque eu quero saber se esse médico ouviu o professor, eu quero saber se esse médico ouviu os pais. Por quê? Porque se eu recebo um diagnóstico, principalmente voltado para dificuldade de aprendizagem, e não ouvir um professor, a gente pode falar, por exemplo, do TDAH. O TDAH é feito com o SNAP-4. O SNAP-4 é aberto, é um teste usado pelo psiquiatra, pelo professor, pela pai, pela mãe. É um teste aberto que deu mais de 6 lá, a criança tem TDAH. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Até os laudos que vêm, a gente precisa investigar, sim, junto ao médico. Mas é difícil eles receber, mas a gente já está aí conseguindo conquistar um bom espaço desse diálogo com os médicos. Então, se essa criança ela tem essa facilidade, gente, é o que Gardner fala, né? Se seu filho vai bem, deixa ele ir. Você só precisa deixar ele voar. A gente está falando aqui de repente, uma criança que possa ter uma dificuldade e você vai estimular. E aqui eu quero abrir um parênteses, já que você perguntou, viu? Tanto a criança que tem dificuldade de aprendizagem, quanto a criança que tem superávit na atividade, na aprendizagem, ou seja, ela tem altas habilidades ou superdotação, ela precisa do mesmo cuidado. A gente tem mania de olhar para uma criança que está dentro de um transtorno de desenvolvimento como que precisa de estímulo e a que está acima não precisa. E se essa criança que tem altas habilidades, superdotação, ela não tiver uma adaptação curricular, ou seja, que eu não acompanhe essa criança, que eu não estimule essa criança, ela também terá dificuldades. Primeira dificuldade de relacionamento é aquela criança que fica sozinha na escola porque eu não entendo nada que ele fala. Já que você falou de 4 anos, eu adoro essa idade. Eu recebi uma criança de 4 anos com altas habilidades de superdotação para investigação. Não tinha ido a lugar nenhum, a mãe suspeitou, marcou comigo. Primeiro dia que a criança chegou, aborrecida demais, sentou 4 aninhos. Por que você está triste? Ai, eu tô muito aborrecido. Aborrecido, 4 anos. Por que você tá aborrecido? Ai, cheguei lá na escola, a professora fez aquela tal de rodinha que eu acho totalmente desnecessária e começou a contar uma história. Começou a falar que tinha um tal de um polvinho, que tinha vários bracinhos. E começou a falar, e eu não gostei. Eu falei, por que você não gostou? Eu levantei a mão e falei para ela, professora, não é polvinho que fala, é polvo. Não são bracinhos, são tentáculos. E quando ele perde algum deles, ele é capaz de fazer a autorregeneração. Aí, professora. Então, ele estava muito chateado. Eu tenho uma criança de 4 anos. Que eu preciso o quê? Peraí, eu tenho uma criança que não fala a mesma linguagem dos outros. E o desinteresse começa aí, tá vendo? Ele já ficou aborrecido, já não quer ir mais, porque ele pensa que a gente tem que falar de um outro jeito. A linguagem dele é rebuscada, né? O português dele é elevado por conta das informações que recebe, dos estímulos, mas a escola também precisa acompanhar
e fazer as adaptações para essa criança. Eu preciso oferecer mais. Por quê? Porque esse cérebro me pede mais. A gente não está mais no tempo de dizer, é o tempo da criança. Não existe negócio de tempo de criança. O que existe é processamento cerebral. Uns têm uma velocidade maior de processamento, outros têm menor. E a gente precisa ficar atento aí e ajudar todas as crianças. As que estão dentro do transtorno, as que estão fora de um transtorno de desenvolvimento, todas precisam de atenção. E a alfabetização na pandemia está trazendo esse problema, essa dificuldade, porque pais e professores não conseguem acompanhar, né, esse monte de informação que caiu assim, né, como paraquedas do jeito que a gente não queria, e nem todo mundo está preparado para essa alfabetização voltada para o método fônico e científico. Mais alguma pergunta? Isso aí que você falou. Não, só para você tomar uma água aí. Eu vou só fazer uma observação. Até esqueci de pegar minha água. Pega lá, ué. Essa observação que você fez sobre a necessidade de adaptações para os superdotados, por exemplo, você disse de forma mais ampla, né? Eu estou restringindo o meu exemplo. Poucas pessoas observam até os parâmetros legais, né? A própria LDB, quando fala de educação especial, ela não fala só para aqueles que têm dificuldade, ela fala também para aqueles que têm superdotação. E aí, até nos aspectos legais, as pessoas descuidam, né? Não só nos aspectos pedagógicos e neurológicos. Invade, você levantou a questão de lei. Qual é o professor que sabe Libras? Até, se eu não me engano, até 2008, os pedagogos deveriam saber Libras, os professores. E a gente chega nas escolas, se um aluno surdo chegar, aí sim é capaz de um professor buscar, né, estudar ou buscar um apoio mesmo para dentro da sala de aula para ajudar. E você falou aí para mim, viu como é que é bom ao vivo aí? E trouxeram água para mim. Trouxeram água para mim, viu? Te ouviram. Então a gente tem aí uma segunda língua por lei. Nós temos, eu sou apaixonada pela nossa segunda língua. Às vezes a gente se preocupa em aprender inglês, mas a gente não fez ainda a nossa missão de casa total, né? Que é aprender nossa segunda língua para ajudar essa criança que a qualquer momento pode chegar na vida da gente. A gente faz o que com ela? A mesma coisa, braille, audiodescrição. Como que eu ajudo uma criança cega na alfabetização? Então a gente precisa, enquanto professores, estarmos preparados para recebermos todas as crianças que têm PC, né, paralisia cerebral, enfim, dentro e fora de transtorno de desenvolvimento. Ok. Esses dias eu vi uma ideia, um vídeo sobre peças de Lego adaptadas para crianças cegas, com braille, peças de Lego. Foi uma professora, ela cortou. Você conhece? Ela diminuiu braille por meio do Lego, né? Ela tirou a parte que era mais alta do Lego, fazendo as letras do alfabeto para alfabetizar uma criança que ela recebeu cega. Então, assim, gente, o professor é um ser maravilhoso, criativo, ele se reinventa. Eu sou muito apaixonada pelo professor, sabe? E professores que têm sofrido, professores que têm buscado apoio, formação, um aporte mesmo para que eles possam ajudar as crianças. Tem muitos professores apaixonados, a gente não pode generalizar, assim como qualquer profissão. A gente tem professores e professores, médicos e médicos, engenheiros e engenheiros. Então, a gente só precisa atentar para aquilo que a gente começou a falar lá no início, né, Diogo? Com excelência, ética e engajamento, a gente sim é considerado um bom profissional, uma boa pessoa e um bom cidadão. Então, é o que a gente espera aí nesse processo. E a alfabetização na pandemia, para mim, o público da educação infantil e da alfabetização são os públicos mais afetados na pandemia. Por quê? Quem já lê, quem já está alfabetizado, um problema a menos. Agora, ter uma criança que a gente está indo para 2 anos, a gente completou 1 ano de pandemia, a gente continua na pandemia,
As crianças continuam sem aula, em muitos lugares sem aula, como citei, que os quilombolas e tem tantos outros. E a gente tem, então, uma criança que não consegue ficar em frente a uma aula online. Ela não consegue. O cérebro dela está pedindo para ela correr. E ela precisa correr. Tem uma coisa que a gente precisa aprender também. Esse cérebro aí, que a gente chama de hiperativo, ele precisa correr, ele precisa levantar. Por isso que uma criança deixa a borracha cair, o contador cair, faz conta toda hora. Por quê? Porque esse cérebro está pedindo, levanta daí, criança. Levanta que eu não quero ficar aqui muito tempo. Esse cérebro está o tempo todo dizendo, ai, eu quero um refresco, tá demais isso aqui. Ai, eu preciso de um alívio. Então a criança obedece, ela levanta, está pedindo, ela vai e faz. A gente ainda se controla mais, porque como adultos e tendo aí o nosso córtex pré-motor, né, responsável pelas nossas funções executivas maduro, e ela não tem, e a gente que já tem maturidade, até essa maturação, a gente ainda tem dificuldade no controle inibitório, principalmente com respeito à fala, porque às vezes quando a gente fala de controle inibitório, só para vocês saberem que é uma função executiva importante para a aprendizagem, e também fala da alfabetização, a PNA diz o seguinte, que para uma criança ser alfabetizada, ela precisa tanto do método fônico quanto da estimulação das funções executivas. E tem professor que não conhece o que são funções executivas. Então, o controle inibitório é uma delas, que é esse. Vou sentar aqui, vou ficar quietinho, porque a professora falou para não levantar. Mas eu quero muito levantar. Aí começa. Faz lápis, ponta no lápis, levanta. Nós ainda temos esse controle inibitório, né, que nosso córtex pré-frontal amadurecido, a gente consegue fazer essa autorregulação mais facilidade. Agora, uma criança... Como, gente? Então é difícil. E aí a gente precisa saber dessas coisas. Tem que falar na dor nas costas, né? Ficar levantando, sentando, a gente não aguenta muito, não. O adulto, né? Agora, para criança, tem algumas que realmente precisam. E a gente precisa... Eu não vou nem falar essa questão de TDAH, porque seria uma outra live para a gente falar só sobre isso. Entendi. Mas as funções executivas, elas estão dentro da PNA como estímulo para a alfabetização. Eu preciso de duas funções, eu preciso de todas, né, que são muitas, mas pelo menos duas delas, elas são essenciais para a aprendizagem, para a alfabetização e para qualquer aprendizagem. Atenção sustentada e memória de trabalho. Atenção sustentada, eu preciso saber primeiro selecionar o que eu, por exemplo, a criança que está lá dentro da sala, que é diagnosticada com TDAH, vamos colocar entre aspas, que é essa criança com o cérebro hiperativado. Esse barulho que incomoda. Vamos colocar também a criança autista, que também tem essa dificuldade. Se ela for hipersensível, então, esses barulhos, como que essa criança faz uma seleção, utiliza essa atenção seletiva, que é uma função executiva importante para a aprendizagem, e ela vai selecionar entre o amiguinho que está empurrando o outro, fazendo barulho, a conversa, ela vai selecionar apenas a voz da professora ou do professor. A partir do momento que ela selecionou, ela vai sustentar a atenção nesse professor ou nessa professora. E aí sim, a memória de trabalho entra em ação, porque ela começa a trazer a memória e a tentar armazenar o que a professora está falando. Então, a atenção sustentada em memória operacional ou memória de trabalho são as duas que a gente toda hora fica usando para a aprendizagem. Então, como que faz quando você tem disfunção nessas funções, né? Você acha que a escola, nesse ponto, se a escola peca porque a escola dá poucas pistas visuais? Então, eu sou de uma linha que se a gente tem a alfabetização, a gente precisa primeiro separar uma coisa. Método fônico é diferente de método multissensorial. O método que eu desenvolvi para a alfabetização, ele se encaixa no método multissensorial. Por quê? Porque eu permito que a criança tenha outras entradas de aprendizagem e de associações e capacidade maior para armazenar as informações com outros sentidos. No método tradicional, que é esse das pistas visuais, eu só tenho o visual. Por exemplo, o tradicional, que é o... Vamos colocar aí o falho, né? O mais falho de todos os métodos, que é o silábico. O que é o método silábico? B com A faz Bá, não faz. Se fosse fazer B, A, faria Bá. Agora, B, se fosse falar B com A faz Bá, seria no mínimo B, B é A. Então, a gente tem aí já um problema. E ele é visual,
e ele é auditivo. Entende? Mas cadê as outras entradas? Aí a gente vem... Isso aí já é o falho, né? Que é só o silábico. O fônico, ele não é tátil. Então, o método fônico, ele é som, ele é visual, ele é auditivo. Se a criança não for surda, aí as pessoas de Libras, aí vira tátil. Então, o método fônico, som. Então, eu ouço, eu vejo, faço som. Eu preciso de outras entradas, eu preciso do tato, eu preciso do proprioceptivo. Então, eu trabalho com pelo menos 7 sentidos para a alfabetização. O vestibular, eu preciso envolver meu corpo, o equilíbrio do meu corpo, a psicomotricidade ampla para essa alfabetização. Por isso, eu desenvolvi esse método, que depois eu vou até fazer um convite para vocês participarem comigo de uma imersão gratuita, gente. No finalzinho, eu passo para vocês as informações para que vocês aprendam passo a passo, de maneira gratuita, ao vivo, junto comigo, do que eu puder ajudar aí nesse processo, que, para mim, ele tem que ser multissensorial. A criança, principalmente crianças que estão dentro do TEA, né? Crianças que estão dentro do transtorno de desenvolvimento, elas precisam de outras entradas de informações para que ela consiga levar da memória de curto prazo. Na verdade, quem faz isso é o hipocampo, né? Que está dentro do nosso sistema límbico. A transformação da memória de curto prazo para longo prazo. E aí sim a gente diz que aprendeu, porque chegou a memória de longo prazo. Aprendeu quando memoriza. Então, esse processo da atenção até a memória, né, eu posso ter atenção e não memorizar. O que está me atrapalhando? Qual é a região cerebral que está em disfunção e eu preciso estimular? Então, hoje a alfabetização ficou mais desafiadora ainda, porque eu preciso da neurociência. Eu preciso entender como esse cérebro aprende. E isso, gente, não é recente na minha vida. Em 2014, isso não é tão distante, é bem recente. Em 2014, ao ler uma revista, eu conto isso no meu livro Guarda-Chuva de Ideias, ao ler um artigo na revista de psicopedagogia, eu encontrei Fonseca dizendo o seguinte: para ensinar com eficácia é necessário olhar para as conexões entre a pedagogia e a ciência. Ensinar sem ter a consciência de como o cérebro funciona é como fabricar um carro sem motor. Não se vê o motor, mas sem ele o carro não anda. E eu fiquei dias rolando na cama, literalmente, sem conseguir dormir, porque na minha concepção, se eu não entendesse como o cérebro do meu aluno aprende, eu não poderia ensinar. Comecei a viver um conflito muito grande mesmo, interno, e aí para resolver isso eu mergulhei em neurociência. Não digo que sei quase nada, porque é um mundo, mas o pouquinho que eu sei, eu preciso dividir com as pessoas, e a gente então, dando as mãos aí, mesmo que à distância, a ajudarmos uns aos outros, principalmente para ajudarmos essas crianças que estão tendo tanta dificuldade nesse período de pandemia para serem alfabetizadas. Então, a minha proposta de trabalho hoje ela é sensorial para alfabetização, física, ludicidade também, né, para trazer isso de uma maneira muito divertida. Tá bem legal, gente, tá bem bacana mesmo, viu? A minha pergunta, ela foi mais no sentido assim da execução, da prática, né? Uhum. Porque mesmo que a professora conheça o método fônico, etc., às vezes é até um trabalho compartilhado com o psicomotricista, que aí ele vai entender, ou um TO, ele vai Sim. entender bem dos sistemas, né, neurológicos, etc. Sim. A minha pergunta ela é mais na prática. Eu acho que na prática, mesmo a pessoa conhecendo, o profissional conhecendo, ele usa pouco essa associação de pistas visuais, de imagens no aprendizado, no ensino. Sim, sim. Foi isso que eu quis dizer. Não, você concorda? Concordo. E Uhum. concordo também que a gente tem que aproveitar um visual 3D, que é assim que a criança vê o mundo, sabe, Diogo? Uhum. Às vezes a gente pensa no visual, mas pensa nesse visual plano. E a gente não vive no mundo plano. A gente vive no mundo em 3D, a criança vê tudo em 3D. Vou pegar aqui, ó, por exemplo, esse dado. Se eu falo do cubo, e eu pego esse cubo, ele em 3D, olha a diferença de eu pegar esse cubo, mesmo que eu veja
esse cubo sem colocar as mãos, ele sendo um apoio visual, eu vejo de outra maneira do que pegar uma ficha plana e deixar exposta, né? Não que melhor ter a ficha plana do que não ter nada, tá, gente? Claro. Ok? É melhor ter uma ficha plana do que não ter nada. Sim. Agora, quanto mais informação em 3D a gente der, melhor. Se eu entrego para uma criança a letra A no plano, para ela é uma coisa. Se eu dou a massinha para que ela modele, eu estou permitindo que ela processe a informação no córtex pré-motor também, que é o movimento dessa letra para que ela memorize o movimento. E quando ela for para o papel, sair da grafomotricidade para a grafia, para a escrita, ela tem isso muito bem definido na memória de longo prazo. Ou seja, eu sei como faz o A. Porque, inclusive, se eu te pedir para fazer, eu brinco muito com os meus alunos assim, né? Vamos todo mundo fazer a letra B, a letra A e tal. Cada um faz de um jeito. Tem uns que fazem com a massinha, uma massinha e mais um pedacinho e fazem assim. Outros fazem 3 partes, uma assim, outra assim, e emenda no meio. Então, eu tenho processamento cerebral diferente do outro. E é isso que tem que ser respeitado. E envolve essas habilidades, né? Principalmente das funções executivas, como a gente acabou de citar. Na alfabetização é imprescindível que a gente estimule os nossos pequenos aí para as funções executivas em equilíbrio. Até porque eles não têm córtex pré-motor maduro, né? Mas a sua sugestão é maravilhosa. Tem que ter, nem que seja plano, mas tem que ter aí uma referência visual para a criança. Dentro do possível, né? Sim, sim. Dentro do possível. Ô, Esther, você acha que, independente de pandemia, agora na pandemia eu acho que mais, porque as crianças que têm problema de visão, né, já que a gente está falando de alfabetização, a gente está falando de crianças de 4, 5 anos, né, 6 anos, etc., né, mais ou menos, né? Assim, dentro de um desenvolvimento típico, essa é a faixa etária. Até então, 7 anos, né? Agora era até 8, agora é até 7. Até 7, dentro de um desenvolvimento típico, né? É bom repetir isso, porque se tiver um desenvolvimento atípico, aí a idade... Mas, enfim, você acha que esses problemas de visão, que, segundo pesquisas, 1/4 da população, 1/4 das crianças tem, são pouco percebidos, pouco avaliados, os professores não dão muita atenção para isso, e agora, com essas aulas online, isso acaba que se agrava, né? Porque esse tempo todo aí na tela, aí é mais um dificultador para a criança ficar na tela, isso faz mal também. Eu acho que as escolas não pensaram nisso e não estão pensando nessas aulas EAD. As escolas não estão pensando, você fica aí 3 horas na frente do computador, ou 4, e a preocupação da escola é só assim, levanta, brinca, distrai, vai ali, toma uma água, intervalo agora. Mas as escolas não pensaram, ao meu ver, tá? Isso é uma opinião do Diogo, não é uma pesquisa. As escolas não pensaram na dificuldade visual, nos problemas visuais que podem estar gerando, nos problemas visuais daqueles que já têm. Então, as escolas não criaram alternativas de, às vezes, ao invés de ter aula EAD, passar mais atividades, usar mais aplicativos, variando com o vídeo, que aí o estímulo visual é diferente, blá, blá, blá. O que você acha disso? Assim? Olha, o Diogo, por isso que eu assim, a gente se identificou muito, até na maneira da gente trazer uma live. A gente não combinou nada disso, viu, gente? Não tem pergunta programada, as coisas estão acontecendo de maneira que se encaixam, que vão linkando. Eu acho isso muito bacana. E você, Diogo, tocou num assunto que mexe demais comigo. Por quê? Porque além do problema visual, isso da acuidade visual, falando de acuidade visual, né? 20/20, a criança não tem problema nenhum, ela não tem ela não tem um astigmatismo, ela não tem uma miopia, tá tudo bacana. Mas essa criança tem síndrome de Irlen. E aí, a criança que tem síndrome de Irlen, que muita gente não conhece, que é uma disfunção da neurovisão, ou seja, a luz que bate na página branca causa um brilho em excesso e essa fotofobia impede que essa informação chegue ao córtex com a velocidade que poderia chegar. E essa criança, ou ela não consegue ler,
ou ela lê e não lembra o que leu, ou não entende o que leu. Aí você imagina, se a gente está falando de luz, se a gente está falando de incômodo por conta da luz do computador, do celular, esse instrumento que a criança está usando agora na pandemia para estudar, eu fico muito mais preocupada, porque antes a minha preocupação era o quadro branco, que é um veneno. O quadro branco tem, além de ser branco e vai produzir uma fotofobia nessa criança que tem essa disfunção, a luz geralmente fica bem próxima do quadro branco, que piora tudo. Então essa criança é aquela que termina por última as atividades, e aí fica lá na sala toda frustrada, todo mundo termina, eu não termino, eu não consigo nunca terminar junto com os outros. Claro que ela não consegue nem enxergar o que está lá, e não é por questão oftalmológica, não. É por conta da síndrome de Irlen. Então, aí essas adaptações que tem que ser feitas. Tem que colocar lá no computador o filtro que vai bloquear essa luz, e tem que fazer o teste antes, porque dessas 10 cores, a gente tem que saber qual é que bloqueia a luz para essa criança. Então, eu falo isso, gente, porque hoje eu faço parte, você também pode fazer parte de um grupo chamado Screener, que é o profissional que faz rastreamento dessa síndrome ou dessa disfunção. A Ellen, ela colocou, né? Ellen Irlen colocou o nome dessa descoberta dela de síndrome de Irlen. Eu falo que foi só aí o problema, na síndrome. Se ela tivesse colocado disfunção de Irlen, mas ela escolheu, gente, colocar síndrome. E síndrome remete a doença, só que a síndrome de Irlen não é uma doença. Diferente da dislexia, e são coisas diferentes, a dislexia é um distúrbio. Vai para a vida, não tem cura. Mas a síndrome de Irlen, quando você descobre, você neutraliza. Então, tem gente que fala assim, estão falando que síndrome de Irlen é dislexia. Eu tenho crianças aqui que têm síndrome de Irlen e dislexia como comorbidade. Então, a gente precisa também, você levantou uma questão super importante. Quando a criança é identificada com essa síndrome, ela precisa mudar, a gente precisa fazer toda uma adaptação no material dela. Vamos supor que essa criança tenha essa disfunção, e aí o bloqueio da luz dela deu azul. O que a gente tem que fazer? Tudo que for impresso para essa criança ler tem que ser no fundo azul. Lembra do chamequinho? Amarelo bebê, aquele chamequinho coloridinho? Amarelo bebê, verde água, azul. São esses que a gente utiliza para essas crianças. Então, deu amarelo no resultado, a gente vai imprimir no amarelo. Não tendo nenhum... quando a criança não consegue definir a cor que bloqueia, o que a gente faz? Mesmo tendo dado severo o resultado, a gente muda para o reciclado. Mas, se todo mundo soubesse quão bom é retirar a folha branca de qualquer criança, seja que tenha síndrome de Irlen, não tenha, síndrome de Irlen ou não tenha, é a melhor coisa. Você aí pode parar e pensar, o que você prefere? O livro de folha branca ou aquele livro da folha mais amarelada, que parece mais envelhecida? Seu olhar agradece, porque tira o desconforto. Então eu preciso tirar o desconforto dessa criança. Aí eu tenho um aparelho com vários estímulos visuais, né? Muita luz. Isso eu não estou nem falando dos bebês com o celular na mão, não, que isso aí também é pauta para outra live. Sim. A gente está falando de crianças na alfabetização, sim, que estão horas em frente ao computador e que pode ser que tenham síndrome de Irlen e estão sendo chamadas de preguiçosas. E eu me emociono porque não é preguiça, porque essa criança tem essa dificuldade e precisa de ajuda. Então a gente precisa identificar isso, a gente precisa ajudar essa criança. Então o quadro branco hoje virou uma tela de computador que também irrita a minha visão, de maneira que eu não consigo sentar, essa criança não é compreendida, essa criança ela não é acolhida, essa criança as pessoas nem sabem o que ela tem. E essa semana, Diogo, eu recebi uma criança e foi muito emocionante, porque ela tem 9 anos de idade e não lia nada. Está sendo alfabetizada pelo método, infelizmente, falho, mas isso está na maioria das escolas, que é o silábico, ou seja, pegar a família do Fá, Fé, Fi, Fó, Fu, não vai fazer essa criança ler. Eu escrevi, fiz o teste dela, teve bloqueio de 2 cores. O roxo, que já é escuro, que a gente chama de purple,
e o aqua, que é um azul muito escuro. E eles são sobrepostos. Quando eu coloquei em cima das palavras que eu escrevi, ela não leu só as palavras, ela leu frase. Ela leu a boneca é bonita, a casa é amarela. E ela ficou tão feliz, ela virou para mim e falou assim, isso é mágica, tia. Como assim? Eu não sabia ler. Isso é mágica. E querendo levar a folha para casa, sabe? O que a gente chama de overlay. Então, dentro da alfabetização é um mundo ainda muito desconhecido, porque envolve muitos processos que não estão ainda nos livros de ciência, da ciência, dizendo, olha, gente, além dessas habilidades preditoras, vocês têm que prestar atenção que essa criança pode estar dentro da síndrome de Irlen. E síndrome de Irlen existe. E muita gente não acredita porque não está no DSM e só desce goela abaixo quando está lá como doença mundial. E a gente não leva em conta pesquisas de mais de 20 anos de pessoas sérias que identificam e resolvem o problema. Então, eu não estou preocupada se a pessoa acredita ou não na síndrome de Irlen. O que eu quero dizer é que eu tenho quase 7 anos acompanhando crianças que estão sendo alfabetizadas assim, ó, no mesmo dia. É como se a criança... Pai, gente, até ontem a criança não lia, não era alfabetizada, e a criança leu em 5 minutos? Não, ela nem sabia. É como elas falam, né? Tia, eu não sabia que eu sabia ler. Então é uma surpresa até para elas. Então ver os pais emocionados aqui, pais pedindo perdão para os filhos porque chamavam de preguiçosos, porque até mesmo disciplinavam porque achavam que era preguiça. E ao descobrir que era uma disfunção, que a criança ao escovar o dente de manhã quando acordava para ir para a escola e o pai ou a mãe acendiam a luz, a lâmpada, né, a luz, o clique, eles falavam, por favor, desliga, tá muito claro. Isso não é preguiça, não quer levantar para ir para a escola, não era nada disso. Era porque essa luz fluorescente, que na época, quando era incandescente, a gente não tinha essas reclamações. Virou para fluorescente, que essa luz atrapalha muito a leitura, a gente tem que fazer todas as adaptações para essa criança também ser alfabetizada. E aí isso se agravou, por quê? Porque na pandemia vem aí o método eletrônico, né, com essa luz toda no rosto da criança na hora de aprender. Ô, Esther, você vê algumas... Vou pegar umas 2 perguntas aqui, tá? Mas antes de 2 perguntas que eu vou juntar numa só, sobre essa síndrome, teve uma convidada nossa participando aí, que falou da realidade na escola pública, tal, etc. Eu quero dizer a você, como eu sempre digo, e a todos, e tenho certeza que a Esther ratifica o que eu vou dizer, que nós sabemos e conhecemos as realidades das escolas públicas, as realidades, infelizmente, ruins da educação no Brasil. Mas que isso não é fator impeditivo para a gente falar o que é o bacana, o que é o ideal, o que nós precisamos melhorar. E sei também que a sua ponderação não foi como crítica, nem no sentido de pejorar o que nós estamos dizendo. Eu sei disso, tá? Só deixando para todos aí. Bem, Esther, e agradeço a sua ponderação. Ô, Esther... Muito pelo contrário, eu quero que muitas pessoas façam, tenham a formação para ajudar mesmo. Nós temos projetos dentro de escolas públicas e você que está nos assistindo, já vem um curso aí, é da 2ª turma desse ano, e o curso vai ser online pela primeira, né, segunda vez que está sendo online por conta da pandemia, de você se tornar esse profissional que também vai fazer o rastreamento e identificar essa disfunção, não é doença, para que essa criança avance aí na alfabetização. Então, na verdade, não é nenhuma crítica, é um despertar para que você também faça, né, Diogo? Para que todo mundo aí consiga ajudar as crianças, como ferramenta, né? Ô, Esther, você vê alguma associação dessa síndrome com o autismo, com o transtorno do espectro autista? Não é nem questão de associação. Tem crianças autistas que têm a síndrome de Irlen. Eu tenho pacientes. A dificuldade está no rastreamento. Se essa criança que tem a síndrome de Irlen estiver dentro do TEA, grau 3, né, nível 3, como no Rio fala, não sei como é que é em Goiás, mas aqui ainda é severo, aqui no Espírito Santo a gente ainda fala severo, no Rio fala nível 3, fica mais difícil, porque como eu preciso de uma atenção sustentada na hora do teste, do rastreamento, e ele é todo visual, ele causa um estresse visual ao olhar para a figura, e essa criança ela não consegue identificar esses comandos, né? Não consegue processar os comandos que eu dou nessa hora. Então, para o autista severo, é mais complicado. Geralmente, a gente já encaminha para o Hospital de Olhos de Belo Horizonte, que é o que nos credencia, né? Doutora
Márcio, doutor Ricardo Guimarães, maravilhoso, casal de oftalmologistas que o Brasil tem, assim, um carinho muito grande por eles, né? Então, assim, a gente já encaminha para lá para que eles mesmos possam fazer com os equipamentos, né? O eye tracking, que é o que faz a medição do movimento dos olhos, né? Então, por exemplo, a criança ela está olhando para cá, mas um olhinho dela vai e volta, mas o outro fica paradinho, ou então um é mais lento que o outro. O eye tracking, então, traz esse resultado. Então, a gente já encaminha quando é severo, o autista severo, a gente já encaminha direto para o hospital de olhos, quando a gente não consegue fazer o rastreamento. Fora isso, o autista está dentro do leve ou moderado, a gente consegue ajudar sim essa criança. Então, independente de ser uma associação, né, você perguntou do autismo, mas eu vou falar de outros também. TDAH, por exemplo, que às vezes é diagnosticado com TDAH, ele vem, faz o teste também, e aí a gente às vezes até descobre que nem era TDAH, era só síndrome de Irving, porque 2 meses de tratamento, 2 meses de estimulação cerebral, uma criança que está dentro do transtorno do TDAH, né? E com 2 meses ele volta a ter atenção sustentada, como que isso é transtorno? Então, a gente tem isso também, tem que investigar o tempo todo o que trazem para a gente, né, como desafio. Então, a investigação ela pode ser feita por neurocientistas e o diagnóstico pode ser feito por médicos, né? De que você está perguntando? Da síndrome. A síndrome de Irving, ela pode ser levantada por pessoas que consigam fazer o rastreamento. Uhum. Então, o rastreamento, ele é um treinamento que você faz num curso chamado DARV, distúrbio, né, da aprendizagem relacionada à visão. E aí os módulos são interessantes demais, porque a gente começa a estudar sobre a neurovisão, tudo que envolve a aprendizagem por meio da visão. Tem oftalmologistas, ainda bem, que estão fazendo também. Então ele é aberto a todas as pessoas que, de qualquer profissão, que sejam graduados e que queiram ajudar crianças nesse processo aí da dificuldade com a leitura e interpretação. Porque não é só leitura, tá, gente? É memorização, ela não consegue entender o que ela lê porque ela não memoriza. Teve uma pessoa que fez essa pergunta, eu te repassei. Assim, é porque, Esther, eu olho muito o conjunto da obra, digamos assim. E como eu tenho uma formação assim muito multidisciplinar, poucos sabem, mas eu comecei na educação física, depois eu passei para o direito, que é o que eu mais estudei na vida, né? Recentemente eu fiz até pedagogia e tal, e eu tenho algumas pós, tal, etc. E a análise do comportamento abriu muito a minha cabeça, que quando eu olho uma situação, e nesse contexto de inclusão, nesse contexto de alfabetização, etc., eu olho tudo, sabe? Por isso que eu te perguntei a questão da visão, sabe? Eu olho tudo, eu olho isso, tudo. Eu olho desde a posição da cadeira. Isso desde se a criança estiver batendo um pé, se de repente não é o tênis que está apertado. Sim, eu olho tudo. Se não ranger da cadeira no chão. Eu olho tudo. E aí, é por isso que eu te perguntei da visão, sabe? Porque eu acho que a gente tem que olhar tudo. Não é só a visão, você falou da questão da luz do computador, então isso está muito legal. Eu consegui colocar o meu amigo aqui e vi uma pergunta que eu quero responder. A pessoa perguntando se tem algum sintoma. O que você pode fazer enquanto pai, enquanto professor? Vamos lá. Primeiro você vai perguntar para a criança, vai pedir para ela olhar para a luz fluorescente e perguntar se tem algum incômodo. Aí ela vai olhar e fala, não, mas quando ela olhar para você, o olho está cheio de lágrima. Primeira coisa. Segunda coisa, enquanto essa criança, mesmo que ela não esteja alfabetizada, ela não fica brincando de ler, tem criança que gosta de brincar de ler, né? E fica lá, tá uns 10 minutinhos, o olho começou a lacrimejar. Sente muito sono, reclama muito de dor de cabeça. E o principal, às vezes a criança já está alfabetizada, mas ela utiliza o dedinho para ler. Por quê? Porque ela se perde. O dedinho ou uma caneta, uma coisa ela utiliza para ler. Outra coisa, a criança já está alfabetizada, mas não lembra o que leu. Acabou de ler. O que você leu? Não sei, não lembro. Ou então, entender o que leu. Né? Não só lembrar, mas entender, compreender. Isso tudo são sintomas aí da síndrome de Irving.
É criança que reclama muito. O sol, gente, eu nem falo porque o sol atrapalha, mas um adulto, por exemplo, que dirige à noite, farol incomoda todo mundo, certo? Eu fico super incomodada. Mas não é só incômodo, é dor, arde, dói. Então é um incômodo para além de ser só, meu olho está coçando também, é uma coceira no olho o tempo todo enquanto está lendo. Então isso tudo você pode levantar. Identificou essas reclamações, encaminha para o profissional chamado screener, que faz o screening, que é o nome do teste para identificar se essa criança tem síndrome de Irlen ou não. Se você quer fazer o curso, você vai procurar pelo curso DARV, D de dado, ARV, credenciado pelo Hospital de Olhos de Belo Horizonte, assim como eu. Você pode também ser esse profissional e ajudar muitas crianças nesse processo. Entendi. Ah, legal. Esther, antes de eu fazer outras colocações que eu quero fazer, eu vou pegar uma colocação do Peixoto aqui, ó. Como Sim. professor, qual a melhor maneira para sinalizar para os pais sobre o aluno apresentar transtorno do espectro autista? Repete para mim, por favor. Sim, claro. Como professor, qual a melhor maneira para sinalizar para os pais sobre o aluno apresentar transtorno espectro autista? A pergunta dele está assim. Geralmente, aí já está uma questão que nem vem do professor. Quando é TDAH, sim. O TDAH identifica, leva para o pedagogo. Quando é TEA, já não é o professor, é o próprio pai e a mãe. Eles começam a identificar que essa criança tem um comportamento diferente, que essa criança ela está fora da curva do desenvolvimento, do marco do desenvolvimento, ou ela fala mais tardiamente. Então, assim, quando é TEA, professor, como você perguntou, geralmente é o pai e a mãe que observam. Geralmente até já vão para a escola com esse levantamento de hipótese, tá? Agora, como professor, se de repente esses pais ainda não observaram, e que acontece quando a criança é Asperger ou Asperger, como algumas pessoas costumam falar, aí você pode identificar porque alguns pais, por eles serem extremamente inteligentes, essa inteligência acima da linha mediana, né, bem superior, aí confunde, né, com altas habilidades, superdotação, e você começa a perceber o comportamento desse aluno dentro de sala de aula, que é um aluno que, mesmo muito inteligente, não tem convívio social muito elevado, está sempre preferindo ficar mais sozinho, ou então com questionamentos que dentro da proposta que você dá, de disciplina mesmo, né, do tema que você está trazendo enquanto professor, ele sempre te desafia com perguntas que você nem faria se fosse você dentro dessa perspectiva. Então, nós temos algumas características autísticas que pode ser que os pais não tenham observado por pensarem que ele tem altas habilidades de superdotação e não associarem à síndrome, no caso agora já dentro do TEA, né, o Asperger. Então a gente tem aí essa colocação. Geralmente quando é TEA já vai para a escola com esse levantamento dos pais, que são os primeiros a observarem, né? Esther, eu posso complementar a resposta para ele? Pode. Eu digo assim, eu acho que você, enquanto professor, legalmente nenhum professor legalmente tem a competência para dar um diagnóstico. Então, assim, e mesmo que tivesse, nenhum pai vai gostar de ouvir esse diagnóstico. Então, o momento, o contexto de dar um diagnóstico, ou de dar uma informação dessa, ou de falar para os pais, eu te sugiro investigar, né? Ele está atrasado nisso, está atrasado naquilo, não é na saída da escola rapidinho. Não, mas eu acho que ele nem foi nesse sentido, não. Acho que é a preocupação mesmo de querer ajudar, né? Eu acho que é. Até porque, Diogo, o professor ele não tem acesso direto aos pais. Tem que passar pelo pedagogo. Quem dá dentro da escola, quem dá as notícias, né, para os pais, no caso, é o pedagogo. O professor, infelizmente, nem esse direito eles têm de chegar direto aos pais e dizer, né? Tem que passar tudo pelo pedagogo primeiro.
Algumas escolas até acontece isso, né? Assim, não tem esse respeito, né? Até acontece Uhum, isso. Tem escolas que tem psicólogo, tal, né? uhum, Etc. É assim, porque eu entendi a pergunta dele no sentido de como que ele tem que falar isso para o pai. Foi isso que eu entendi. uhum. É por isso que eu estou respondendo dessa maneira, nem falando de parte técnica, assim, né? É, Porque você imagina você dar uma notícia dessa para o pai, ó, eu estou sentindo que o seu filho. Vamos imaginar que o pai não tenha percebido. Eu tô uhum. percebendo que o seu filho está com algum atraso. Então, o que eu quis contribuir foi isso, né? Ah, entendi. Para ter um carinho, né? Não dá por É, WhatsApp, não dá na saída da escola, tirar o de chão do pai repente, não dá, né? de Tirar o chão repente, do pai não dá, né? de repente, se a escola tiver um psicólogo, o psicólogo fazer isso, ou É, alguém mais experiente, o coordenador, etc, etc, etc. É é. só essa contribuição que eu queria dar. Está ótimo, Diogo. Inclusive, até porque diagnóstico apenas médico pode dar. O único por lei que pode dar um diagnóstico, isso voltado para personalidade ou algum comportamento, é o neuropsicólogo, Uhum. tirando apenas médico. Então, o que a gente tem aí de pessoas, eu recebo aqui diagnóstico, que diagnóstico? O máximo que um profissional de dificuldade de aprendizagem pode dar é um levantamento de hipótese. É. E esse levantamento de hipótese, ele passa por uma equipe multidisciplinar, inclusive do neuropediatra, com o neuropediatra, porque é médico, Uhum. para se levantar um diagnóstico. Quem dá diagnóstico é médico, né? Então tem um monte aí de professor, até de pai, né, querendo dar diagnóstico para filho ou para aluno, É. e ele não pode mesmo. Então, a sua contribuição foi importante. Só que eu pensei que, de repente, ele estava mais preocupado em ajudar os pais também. E isso aí, esse negócio de ajudar, a gente tem que tomar cuidado. E o Diogo falou uma coisa muito interessante, porque, primeiro, que você tira o chão do pai. Segundo, porque É. tem gente que, na própria festa, Diogo, eu já vi profissionais da minha área que a criança andou na ponta do pé, no dia do aniversário da criança, chamou a mãe e falou: Você já viu que seu filho fica andando na ponta do pé e pode ser um autista? No dia É. do aniversário da criança. E desde quando andar na ponta do pé é a principal característica ou define uma criança ser autista ou não, né? É. Então, é muito É. complicado isso mesmo. É uma das características do TEA, mas nem todos têm, né? Meu Pois filho não é, anda na ponta dos pés, não. pois é. Ele É. é fofo demais, esse menino. É. Pois eu acho que as escolas, nessa época de pandemia, elas perderam algumas oportunidades. Então, por exemplo, é claro que, respeitando todos os decretos de isolamento, tá? Mas, assim, em muitos momentos nessa pandemia, as escolas tiveram oportunidades, cada uma dentro da sua realidade, mas as escolas tiveram oportunidades de fazerem mais atividades ao ar livre e menos atividades EAD. Porque as escolas fechadas, ok, mas os espaços abertos, livres, para atividades ao ar livre com distanciamento. Então, assim, eu Uhum. acho que as escolas perderam e ainda estão perdendo oportunidades, não é, de fazerem atividades ao ar livre, até que ajudariam na alfabetização. Você concorda? Claro, claro. É aquilo que a gente conversou, né, Diogo? Aquilo que é visual me ajuda. E quanto mais É, 3D, quanto mais natural, quanto mais próximo da realidade, melhor. Vamos pensar nos clipes das nossas crianças. Um clipe de alfabetização. A gente coloca lá a música ensinando alfabeto, uma coisa tão. A criança fica ali, não é por causa do alfabeto, ela fica por causa das cores, ela fica por causa dos movimentos. Mas cadê a realidade, né? Coisas que aproximam, linkam esse objeto a essa letra que está sendo ensinada com algo que eles já palparam. Eu estava avaliando um aplicativo de alfabetização, né, que fazia o fonema e a criança, tipo, subia num foguete. Quem criança que sobe foguete? Gente, só na imaginação. Então, a gente tem que fazer o máximo de que essa criança, mesmo vivendo nesse mundo aí de imaginação que é lindo, que é saudável, não tenha essa linha, termina aqui a imaginação, começa a realidade, não tem esse filtro, isso é maravilhoso. Mas a gente também precisa trazer essa realidade para a criança para que isso fique mais fácil de armazenar como informação real daquilo que ela está vivendo naquele momento para a alfabetização. E eu quero é, até aproveitar, posso aproveitar e convidar, Diogo, o pessoal aí? Ixi.
Nossa, Claro! olha só, já Lógico. tem. A gente já deu. Nossa, passou rapidinho. Olha só, gente, deixa eu convidar vocês, a gente falou da imersão, né? Quero convidar vocês para uma imersão comigo de alfabetização, pais, professores, uma alfabetização multissensorial. Então, vem mergulhar comigo nessa alfabetização multissensorial dos dias 27 a 29, agora de maio. Será ao vivo, gratuita. E aí, olha só, eu já quero chamar você para você esquentar aí um pouquinho as turbinas para a aprendizagem, indo fazer um curso, primeiro aí de 4 aulas, um mini curso de 4 aulas de neuroaprendizagem, está lá no link da minha bio, Esteracis Oficial. São 4 aulas gratuitas, porque aí você já vai para a imersão sabendo um pouquinho de neurociência descomplicada, tá? Nada de complicação. E esse mini curso ele vai ficar disponível apenas até terça-feira. Então, corre lá no link assim que a gente sair daqui, faz a sua inscrição, faz o curso de neuroaprendizagem. E quarta-feira, quem fizer a inscrição no curso já vai ser notificado da imersão. A imersão vai ser lançada, então, começar a divulgação na quarta-feira. Vai abrir as inscrições na quarta-feira para a imersão. Então, vem mergulhar comigo e conhecer esse método multissensorial que pode te ajudar a alfabetizar as crianças, tá? E só para a gente voltar rapidinho, Diogo, na questão da dificuldade, né, do método fônico que a gente falou lá atrás, a gente tem que tomar cuidado na hora de ensinar, como os grafemas, né, os fonemas são muito complexos, a gente precisa descomplicar isso para os pais, ajudar os pais e os professores a descomplicar esse código alfabético, a decifrar esse código alfabético. Estão pedindo para colocar aí, como é que é? O link. Eu não sei. Aí tem que ser alguém que... Eu não sei. Gente, deixa eu contar para vocês, que eu não sei colocar. Tem que ir lá no Esteracis Oficial, no link da bio, no meu, né? Esteracis Oficial, o link tá lá. Só você clicar e fazer lá a inscrição do curso. O curso já é gravado, então... O que perguntou aí? Precisa ter graduação. Não, esse não precisa ter graduação. Não precisa, tá? Esse é aberto. Repete o perfil. Repete o perfil. Aí, acho que alguém colocou. Colocou. Ah, é minha equipe de marketing, gente. É porque eu sem eles não sou ninguém. Aí, Então sou já ninguém. tá aí. Então, Diogo, eu fico muito feliz, sabe, da sua preocupação, da Michele. Uhum. Quero muito falar, assim, de como que os autistas, eu falo que, para mim, claro que a gente não faz, não tô aqui, isso é escolha, isso tem... Mas eu tenho muito fascínio pelo cérebro autista. Muito. Mas é muito. Porque é um cérebro que processa de uma maneira muito rápida. E mesmo que ele esteja dentro do TEA severo, né, do nível 3, mas eles têm uma capacidade, sabe, de assimilação, de transformação daquilo que das informações que a gente passa, muito impactante. Eu fico muito apaixonada mesmo. Isso não é porque eu estou aqui com vocês, não. Uhum. É porque realmente no meu dia a dia, por eu ter um número maior, né, de crianças autistas do que com outro transtorno, então eu tenho sido desafiada a cada dia a parar e não ficar observando os autistas, mas sim contemplando a maneira como eles aprendem e como eles me ensinam. Ô, Esther, essa questão da alfabetização nessa época de pandemia, independente de desenvolvimento atípico ou típico, eu vejo de uma forma também, uma outra forma que eu vejo, como dificultador, tá, para a alfabetização. Não só a questão do EAD, do ensino à distância. Isso a gente já até falou bastante. Isso também é um dificultador. Como também já criticamos a questão das escolas não terem tido criatividade, não estarem tendo criatividade. Ok. Agora sim, em todo esse conjunto aí, eu vejo que por conta das medidas necessárias, repito, necessárias, a escola está muito aversiva. Muito aversiva. É máscara, é álcool o tempo todo, é não dividir brinquedos, é não abraçar a professora, né? Uma criança não abraçar a professora. Então, assim, é não falar na hora que está lanchando porque está sem máscara. Isso tudo gera uma confusão, uma aversão na cabeça das crianças
E assim, atrapalha esse processo de aprendizagem de um tanto que eu acho que se um dia alguém, daqui uns anos, se alguém fizer uma pesquisa do tanto que essa geração foi prejudicada por conta disso tudo, eu acho que os dados vão ser assustadores. O que você acha? Com certeza, concordo com você. Porque a criança, ela não tem ainda, né, como a gente conversou, as funções executivas amadurecidas. Não tem um cérebro amadurecido para receber umas informações, e principalmente com respeito à emoção. A criança é muito pura, né? Ela faz isso com muita facilidade. A dela é isso, a retribuição na hora. A professora fala uma coisa, corre e abraça, quer beijar. Eu vou te falar uma coisa, ô Diogo, dentro aqui do meu espaço eu não consigo fazer isso. Como eu te falei, eu tenho crianças autistas aqui e que me beijam. E o processo para chegar ao beijo foi muito grande. O Uhum. processo para chegar ao abraço, para receber um abraço de uma criança autista, foi muito penoso no sentido de você estimular bastante para que ela fizesse autorregulação, para que a hipersensibilidade dela pudesse se regular até ela conseguir abraçar. E aí, agora que ela consegue abraçar, eu vou fazer o que com essa criança? Eu vou empurrar, no caso dessa criança autista principalmente. Então, o que Uhum. você colocou é extremamente importante. A criança que não pode mais conversar enquanto lancha é uma criança que, numa habilidade social importante, socioemocional, que ela precisa desenvolver, ela não está desenvolvendo. Por quê? Porque ela não pode conversar enquanto lancha. Então, a habilidade socioafetiva que ela precisa, socioemocional, de abraçar alguém, ela também não pode. Então, a gente está vivendo não só uma questão de uma falta de capacitação, no sentido de conhecer fonema, não conhecer fonema, isso aí são habilidades preditoras para a leitura. Mas daqui a pouco a gente vai ter consequências de uma falha na alfabetização por conta, claro, desses protocolos que tem que ser feito, gente. Claro que tem, né? Tem que proteger com álcool, tem que proteger com máscara. Estou falando aqui que não é para você sair abraçando seus alunos. Tem que fazer o que é necessário. O que eu e Diogo estamos levantando aqui é que isso, lá na frente, vai trazer uma consequência na dificuldade para a alfabetização. Vai todo mundo continuar usando máscara, todo mundo sem falar na hora que come, vai ficar todo mundo protegendo do abraço, a não ser o autista que realmente voa na gente e faz, não tem como controlar na hora, a não ser pedir, né, para que depois seja trocada a roupa o mais rápido possível, enfim, passar álcool toda hora, mas com respeito a isso, a gente vai ter consequências lá na frente, sim, com certeza. De habilidades socioemocionais que a gente precisa desenvolver, e a pandemia está tirando isso não só das crianças, a gente está falando aqui de um público mais carente, né? De um público que não está maduro, de um público que está se formando. E a gente vai, sim, ter consequências, infelizmente, desastrosas dentro da parte de habilidades socioemocionais, competências, né? Habilidades socioemocionais dos nossos pequenos. Eu concordo com você. Embora Porque tenhamos que continuar, viu, gente, com todos os protocolos. porque assim, eu acompanhei algumas escolas nessa questão da inclusão, assessorei e tal, etc. E foi meio que tempo perdido, sabe? As escolas me procuravam, me consultavam, etc. E eu dava diversas sugestões, até criativas, e elas não adotavam. E assim, foi sendo um trabalho sem muita motivação. As escolas investiram muito pouco em tecnologia, de plataformas, assistentes virtuais para atender pais, para orientar com avaliações, orientar com atividades por lar, né, atividades de casa. Eu chamo de dever de casa, a Michelle morre de rir. Mas, enfim, e se preocuparam pouco, ao meu ver, com a questão da socialização, com a questão da criatividade em atividades em mais atividades em locais abertos. Elas ficaram assim, a lei manda a gente fazer EAD, tá bom, vamos pegar aí uma plataforma gratuita, não vamos treinar professor nenhum direito, não vamos contratar nenhum assistente virtual, vamos botar a menina da recepção que mal sabe ver um zap se virar lá, tal. Sem falar na realidade das escolas públicas que nem internet tem, dos Uhum. quilombolas lá que você falou. Sim, sim. Infelizmente, agora, nesse momentinho raro, vamos só esquecer um pouquinho
e vamos falar mais do povo que está mais incluído, assim, da galera mais incluída. Sem, Sim, não é ser insensível a eles, é dentro do exemplo que eu estou sim, dando. sim. Então, Aham. assim, e eu fico. E a pandemia, quer dizer, continua, vai continuar até o final do ano, e as escolas continuam, né? A gente só está aqui no EAD, aí a gente coloca balão para lá, balão para cá, atividadezinha na quadra, mas continuam perdendo a oportunidade de fazerem atividades mais criativas, com o É, consenso dos pais, etc., sim. e recuperar e evitar que o prejuízo socioemocional seja maior lá na frente. Isso. E assim, a gente tem como fazer um EAD divertido. Eu lembro que quando eu comecei, quando a pandemia começou, a gente teve que encerrar também os atendimentos, mesmo que em espaços clínicos, e as crianças estavam com dificuldade de alfabetização, a gente fazia corrida dos alimentos, pedia para pegar uma cesta, e aí eu falava a letra, a primeira letra, a criança tinha que correr dentro de casa mesmo e procurar os alimentos que ela achava com aquela letra inicial. E aí depois a gente brincava, por exemplo, se a gente ia fazer uma palavra para fazer a segmentação, né, que é a consciência fonológica, ela envolve segmentação, ou seja, separação das sílabas. Aí eu pedia para pegar, sei lá, se era feijão, pegava 2 sacos de feijão, né? E aí ficava feijão, feijão. E aí pegava os 2 sacos e ela tinha que colocar dentro da cesta, falando a palavra, né? Feijão, colocando os 2 sacos. Isso é só um exemplo, tá, gente? De atividades que a gente pode fazer de uma maneira muito criativa, que as crianças se divertem. E outra, levando a criança ao movimento, a psicomotricidade ampla, lembra? Uhum. Daqui do ombro para É. as falanges, ou seja, preciso liberar ombro, cotovelo, punho até chegar na ponta dos dedos. Levar a criança para o movimento, porque até mesmo fazendo movimento, a probabilidade da memorização ela potencializa. Então você faz o movimento e a escrita, ela sempre precisa ser a última. Sempre a última. A gente tem mania de querer começar pelo papel e pelo lápis. Vamos entregar para essas crianças a oportunidade delas movimentarem o corpo também na aula online. De fazer, sabe, exercício, não é de ficar lá, vamos fazer polichinelo, não é isso não, busca um objeto, sei lá, das cores, agora você é amarelo, pega tudo que tem amarelo na sua casa, joga na bacia. Agora vamos contar quantos objetos você pegou da cor amarela? Porque a numeracia, ela também faz parte da alfabetização. A numeracia, que é essa contagem, a preparação para a matemática, ela está dentro da alfabetização. Então a gente precisa ir trabalhar, né, desenvolver esses pontos também de habilidades dentro da alfabetização e ficar de uma maneira prazerosa. Você pode escurecer a tela, aparecer com as plaquinhas, né? Pegar uma mala com surpresa dentro dessa mala, surpresa, um objeto, que letra começa esse objeto, trazer isso de uma maneira mais lúdica, né? O lúdico precisa estar presente. E uma ferramenta poderosa que os professores têm e que quase não usam é a música. É. Entendeu? Até porque aí você começa a descobrir as crianças que têm a inteligência musical elevada. Que são as habilidades, né, que Gardner fala que a gente tem pelo menos 8 tipos de inteligências. E a gente só fica usando 2 que a escola nos impõe, que é a lógica matemática e a linguística. E aí a criança que tem inteligência musical vai ficando desanimada, a criança que tem inteligência naturalista vai ficando desanimada. Então tem ainda aí dentro as inteligências múltiplas para a gente observar as crianças e dentro dessas inteligências múltiplas estimular nesse sistema híbrido aí, no EAD, para a criança se desenvolver melhor. Porque eu não culpo nem os professores, nem culpo a escola, eu não culpo ninguém, eu não estou culpando ninguém, eu estou só dizendo que existem meios, né, de sair do quadrado, de sair do trivial e fazer diferente. Eu não estou, né, culpando. E tem professores fantásticos, né? Tem professores dando show. Show. Tem gente mais criativa que o professor, gente? Eu tava vendo os professores aí vestidos, colocam fantasia, fica em frente à tela, arruma um aplicativo que vira uma girafa. Eu vi um professor um dia desse que colocou um aplicativo no celular dela, não sei nem que aplicativo é esse não, mas que ela tava falando sobre girafa e ela era uma girafa, gente. Eu olhava assim no movimento de girafa. Então, o professor, ele é criativo, o professor... E outra coisa, o professor está ficando cansado. O professor precisa de aporte, o professor está doente, o professor já não sabe mais o que fazer.
ele precisa cuidar da saúde mental dele, mas ele passa quase a noite toda planejando as aulas EAD. Então a gente fala muito exige muito de um professor que precisa dar conta do trabalho dele, mas a gente não dá um aporte para ele cuidar da saúde mental, que daqui a pouco não tem mais professor também. Vai estar todo mundo afastado por síndrome de burnout, ou burnout, né, como algumas pessoas falam. E a síndrome de burnout, ela está afastando pessoas, assim como a depressão, entende? Então a gente tem que cuidar do professor também. A gente fala muito do aluno, né? Ai, vamos cuidar do aluno. Tudo é para o aluno, para o aluno, para o aluno, para a criança. E o professor? Onde fica nisso tudo? Como que ele vai render se ele também está sofrendo? Como que ele vai oferecer o que ele tem de melhor se ele não é cuidado? Ele só cuida e não tem quem cuide dele. Então, assim, a gente quer muito uma educação diferente, mas a gente só olha para uma via. E a gente não pode pensar só no aluno. Não tem aluno se não tiver professor. E os professores estão ficando doentes, fora aqueles que partiram também por conta dessa doença. Esse vírus tem levado pessoas maravilhosas, não só da nossa família, mas os professores dos nossos filhos, por exemplo. Então a gente precisa atentar um pouco para isso também, não pensar só no aluno, pensar nesse professor na pandemia. Né? Como que está o professor nessa pandemia? Como que ele, esse alfabetizador, está encontrando forças para se reinventar, para chegar no outro dia na aula, está super disposto e disponível para dar uma aula bacana para os seus alunos? E eles fazem, viu? Saem dali chorando, doídos, amassados, massacrados, mas estão ali. E a gente precisa valorizar esse povo que já é também tão sofrido e tem sofrido muito mais nessa pandemia. Eu acho que isso aí, quem pecou muito foram os gestores privados, das escolas privadas, e os gestores públicos quando o assunto é política pública. Então, acho que quem pecou muito foi nisso, né? Eles deram uma única solução. Qual? É legal o EAD para ensino infantil, por exemplo. Ponto. Educação infantil, ponto. Essa é a solução que nós damos. Ponto. Acabou. Né? E aí, a partir dessa solução legal, vocês se virem, cada um dentro da sua realidade, cada um dentro da sua criatividade, né? E se fosse uma coisa para 1 mês, 2 meses, 3 meses, ok, mas uma pandemia que todo mundo sabia que não ia embora enquanto a vacina não viesse, uma vacina não vem antes de 18 meses, tanto é que as vacinas que estão vindo antes de 18 meses não têm a eficiência 100% comprovada, né? É o que a gente tem, a gente toma, é o que tem, né? Quem pode tomar, mas não é o ideal. Então, assim, faltou isso, né? Um gestor privado olhar lá para frente e falar assim, caramba, eu tenho que ajudar isso aqui, ajudar os professores, tenho que criar soluções para isso aqui. Né? Porque eu vou começar a ter professor com contrato suspenso, recebendo auxílio-doença, e eu sem poder contratar professor, porque não vai ter professor para contratar. E eu perdendo aluno. Então, assim, mas faltou os gestores privados, né? Alguns me escutarem. Por exemplo, Goiânia tem tantos parques. Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, uma vez por semana a gente socializa todo mundo com isolamento. Usa os parques, né, para fazer as atividades motoras, psicomotoras, recreativas, e insere conteúdo de matemática, geografia, biologia, etc. Não, ninguém me ouviu. Não, isso é muito complicado, dizer. Sempre colocando empecilho, né? E eu tenho certeza que se os gestores tivessem dado estrutura para os professores teriam adorado, porque eles também estariam descansando, saindo dessa rotina, seria uma aula menos estruturada que ele não precisaria preparar, ele manteria o contato físico com os alunos mesmo que no distanciamento. Então, assim, eu ainda grito muito isso, porque eu fico indignado, sabe? Fico indignado, estou vendo as escolas assim, não, que bom, vamos voltar. Aí faz um lanchinho, enfeita a escola, blá, 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 e continua naquela coisa aversiva, híbrida, né? E aversiva, e aversiva, e aversiva. Né? Eu penso assim, mas paciência. Vamos gritando. E fora assim, né, que tem os próprios parques, pelo menos aqui no Espírito Santo,
eles estão fechados. Não podem nem abrir. Então, um plano desse, por exemplo, não tem nem como fazer aqui. E quando você falou de contratos encerrados, né, Diogo? Foi verdade, daqui a pouco não tem mais professor. Eu lembro que quando uma escola me contrata para dar palestra, né, formação, eles me dão vários temas. Como receber uma criança autista na escola, como receber crianças, como tratar as crianças que têm dificuldade, como identificar. Aí toda vez eu pergunto, se é a primeira palestra que eu vou dar no ano na escola, eu pergunto assim, cadê sobre a saúde do professor? Uhum. Se o professor de vocês não tiver saúde mental, não vai ter professor. Então, a primeira formação é para os próprios gestores pensarem em cuidar dos professores, assim como eles pensam em cuidar dos alunos. Tem que ter uma preocupação aí com esse público que faz tudo acontecer, né? O professor, ele precisa de uma formação, até mesmo, igual você colocou, para ter possibilidade de criar outros meios. Você colocou do parque, e aí, de repente, ele pode pensar, igual aqui, né? O Espírito Santo está tudo fechado, os parques. Aí você falou isso, aí o professor, nossa, ele falou do parque. No parque não dá. O parque está fechado, mas a praia está aberta. A praia está aberta, o parque está fechado. Então, assim, você acaba dando a possibilidade desse professor criar outras opções, alternativas, entende? Então, o professor... dentro do possível, né? Às vezes é mais gestor, entendeu? São gestores. Gestor. Os professores iam ouvir isso de você e falar, puxa vida, Diogo, deu uma ideia muito legal. Eu vou poder ver meus alunos, mesmo que eu não abrace, eu vou estar perto, eu tenho como fazer o distanciamento, então não tenho parque, vou para a praia, então você está dando possibilidades. Mas, infelizmente, né, tudo é muito incerto. Aí tem também os pais que se preocupam com a saúde dos seus filhos, que não vão liberar para ir. Então, a gente está vivendo realmente num tempo muito difícil, em que a gente tem que cumprir protocolos, sim, porque a doença está aí, está infectando, está matando. Mas a gente também precisa pensar aí, tanto no professor quanto no aluno, e que tudo a gente consiga um equilíbrio, né, nessa arte de educar, que é tão linda, mas também tão complexa. Porque ano passado, por exemplo, aqui em Goiânia, ficou de março até dezembro sem aula. No final do ano que liberou as aulas híbridas. Eram só aulas à distância. Mas os ambientes abertos, públicos, eles oscilaram. Em alguns momentos estavam fechados, em outros momentos estavam abertos. E assim foi no Brasil inteiro, né? Então é por isso que eu falei isso. Dentro do possível... É claro que igual aqui em casa, por exemplo, sua preocupação é muito válida. Igual aqui em casa, por exemplo, as aulas voltaram, mas os meninos estão em casa. A gente decidiu que se eles voltarem, vai ser só em agosto. Né? Mas nós temos uma estrutura, né? Eu sou um profissional, de certa forma, da educação, a Michelle é muito mais do que eu. Nós temos estrutura de sala de aula em casa, né? Então, e nem todo mundo tem essa realidade. Não, eu tenho plena consciência disso. Então, agora eu estou assim, contando da minha realidade, né? Assim, para as pessoas entenderem, né? Eu, por exemplo, moro num condomínio com muito espaço, muito verde. Eu trabalho muito de casa, eu sou um pai que consigo dar atenção, a Michelle também. Assim, eu tô só, né? Eu sei que a minha realidade é bem diferente, ok. Mas assim, né? Eu, por exemplo, opto por isso. E assim, e eu defendo muito o homeschooling como opção, né? Ter mais essa opção para aqueles que tiverem estrutura e assim quiserem. Sim. Né? Eu não sei o que você acha do homeschooling, mas eu defendo como opção. Sim, que fosse legalizado como opção. E aí, os pais que tiverem estrutura, até porque o projeto de lei, se ele for aprovado, ele tem uma série de exigências, né? Dentre elas é que a criança seja vinculada a uma escola, que siga o currículo nacional. Não é aquela coisa solta que muitas pessoas que são contrárias ficam difícil, achando... o homeschooling é uma tarefa difícil, não é fácil. É uma opção, se optarem por isso. Então, por exemplo, eu opto por homeschooling, mas eu tenho que saber que eu tenho muito trabalho pela frente. Eu preciso me capacitar, eu preciso estar dentro das formações para que eu possa oferecer para os meus filhos, que ele não
pule etapas, né, das Não, habilidades que ele precisa adquirir, competências e habilidades para a não. alfabetização. Então, é válido, né? É válido. Eu acho também. Ah, o Esté, eu acho que já deu, hein? Amigo, olha só, 11 horas da noite, amigo. Vambora! Cedinho a gente tem compromisso, amigo. Diogo, mais uma vez quero agradecer, pedir Ai, aí, ó, ai. gente, ó, vem mergulhar comigo de 27 a 29 de maio. Corre lá no link da minha bio, se inscreva no curso gratuito, mini curso de 4 dias, de 4 aulas só, tá? Para você se preparar para estar comigo nessa imersão, mergulhar bem junto comigo, para a gente aprender junto sobre o método de alfabetização multissensorial. A criança precisa de outras entradas para aprender e aprender feliz. Obrigada a você que ficou com a gente por 2 horas. Gente, vocês ficaram aqui com a gente por 2 horas, participaram. Você que fez a pergunta, mas não deu para a gente responder, pode mandar para o Diogo me manda, ou manda lá no meu direct mesmo. Assim que eu tiver um tempinho, prometo que eu respondo. Eu respondo mesmo, hein? Respondo os meus directs. Então pode mandar que no tempo que eu tiver, eu respondo. Diogo, Michele, muito obrigada pelo convite. Como eu aprendi com você nessa noite, com as suas reflexões, como você acrescentou, sabe, coisas que eu não tinha parado ainda para pensar. A gente aprende, né? Como a gente aprende quando a gente para dialogar. Sempre tem que haver diálogo. É pelo diálogo que a gente aprende. Monólogos são difíceis de entender, mas o É, diálogo nos influencia uma reflexão maior e uma aprendizagem de mão dupla aí, né? é. Obrigada mesmo. Eu quero agradecer também novamente. Quero falar para as pessoas aí que, se quiserem, sigam o Instagram da Michele, o Mi Freitas Autismo. E se o meu fizer sentido para vocês, sigam lá também. É Diogo Muito Além do Direito. Se fizer sentido, Diogo Muito Além do Direito vai ser uma honra. E Esther, não esquece que a gente vai depois bater um papo sobre Libras, né? Isso Nós aí! combinamos, viu? Não esquece. Verdade, é É. mesmo. Só que eu acho que vai ter que ficar para agosto, tá? Setembro, assim, porque Tá. é, agora já está muito em cima. Julho eu vou viajar com os meninos, com a Michelle e tal. Então, assim, eu acho que vai ser lá para agosto, se você puder, agosto, setembro. Mas ali para Joia. junho a gente já combina. Vai ser um prazer. E eu gostei desse desafio, porque você está trazendo uma coisa nova. Não, mas Aguardem. você disse que está preparada, agora já é. Bora, a gente vai. Aqui, se tiver com medo, a gente vai com medo mesmo. Ai, ai. Então tá. Um Obrigada, abraço lá para amigo. você. Um Para você abraço, boa também, para semana. Se Michele, cuidem para aí no Espírito criança. Santo. Quando eu Vocês aí em estiver aí Goiânia visitando, também. quando eu estiver aí visitando meu amigo Léo, aquele meu amigo que é psiquiatra que eu te falei, e É? comprando um chocolate aí na garota, eu vou te ligar. Liga sim pra gente marcar um café. Vocês 4 e os meus aqui 4 também. Então tá. Tá Um joia? abraço, Abraço tá? pra Flávia também, pro Zil, que né, Sempre, indicou a família toda lá. Beijo no sempre. coração. Até outra oportunidade, viu, gente?